qual é o sentido daquilo que você e eu fazemos? E sentido aí na dupla acepção. Sentido como significado e sentido como direção. Há várias e várias das formas de pensar a vida que a colocam como sendo o nosso tempo, o nosso lugar, a nossa forma de ser, a nossa presença no mundo. Por isso, quando São Bento diz reza e trabalha, aquilo que é a reverência, o rezar, é uma coisa que cada pessoa escolhe se vai fazer e como o faz. E a ação, o trabalho, aquilo que faz com que as coisas aconteçam, é sim uma necessidade no nosso dia a dia, que entre outras coisas tem uma exigência. Essa exigência é que a gente se pergunte qual é a razão de fazermos o que fazemos. Em outras palavras, qual é o sentido daquilo que você e eu fazemos? E sentido aí na dupla acepção. Sentido como significado e sentido como direção. Para onde vai e por que é feito? Eu, Cortella, naquilo que coloquei para mim, na minha vida, minha existência, naquilo que pude escolher e escolho, faço o que faço por qual razão? Faço valer a pena? Qual é a pena? Se diria, bom, a pena é você ter de passar por uma vida que tem turbulência, tem dificuldade, que é marcada talvez mais fortemente pelo título de uma obra magnífica de 1986, do nosso estupendo poeta gaúcho, escritor Mário Quintana. Mário Quintana lançou um livro em 1986 chamado Baú de Espantos. Baú de espantos. Aliás, a vida parece isso. Você abre o baú, sai um espanto. Abre e sai outro. E nós vivemos nos espantando, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mário Quintana, um homem que nasceu em julho de 1906. No dia 30 de julho de 2023, nós lembramos 117 anos desse gaúcho nascido em Alegrete, que morreu em Porto Alegre em 1994, vai fazer 30 anos. Um homem genial, que, entre outras coisas, construiu uma trova um dia, que eu vou trazer à tona em vários momentos aqui hoje, quando ele, Quintana, escreveu: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha que coisinha inteligente, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E deixar de viver não é apenas o perecimento do corpo. Deixar de viver não é o falecimento. Deixar de viver é aquilo que, enquanto você vive, em você deixa de ter fertilidade, deixa de ter presença, deixa de ter relevância. São as nossas mortes no dia a dia em vida. A morte da esperança, a morte do propósito, a morte daquilo que é a possibilidade, né, de efusividade e vitalidade. Um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer, que me importa. O diabo é deixar de viver. Mário Quintana, um homem genial, que, como você bem sabe, ao falecer em 1994, no dia 5 de maio, ele pediu, e isso foi cumprido, para que no seu túmulo houvesse um epitáfio. E eu gosto de trazer essa ideia do epitáfio, quase todo mundo sabe isso que vou dizer, porque faz parte da nossa cultura no dia a dia. Mário Quintana registrou um pedido, deixou por escrito essa ideia num dos seus escritos, num caderno, né, em que anotava coisas, e eu até coloquei isso no livro, num dos meus livros chamado, né, Viver em Paz para Morrer em Paz. Quintana pediu para que no seu túmulo, quando falecesse, aparecesse o epitáfio. Você sabe que epitáfio é aquela inscrição tumular, aparecesse: eu não estou aqui. Isso é de uma genialidade brutal. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? O corpo dele está sepultado em Porto Alegre. Onde ele está? Em nós. Na vida que repartiu, na amizade que passou adiante, na religiosidade que assumiu, na sexualidade que praticou, na honestidade que protegeu, na genialidade que edificou. Onde está Mário Quintana? Está no propósito que se colocou. Alguém que passou a vida construindo encantamentos.
Encantamentos pela vida, encantamentos pela capacidade de trazer para nós uma direção direta daquilo que é um sentido da própria existência que faça valer a pena. Claro, você pode também desperdiçar. Há um estupendo ator paulista, nascido na cidade de Ourinhos, já faleceu idoso, muita gente o conhece, que é Antônio Abujamra. Antônio Abujamra, durante muito tempo, fez um genial programa na TV Cultura em São Paulo, da qual eu sou comentarista, um programa chamado Provocações, né, que segue agora sob o comando do Marcelo Tass, né, com o nome de Provoca, mas que muito tempo foi a Abujamra que fez. E é dele uma frase que eu gosto sempre de lembrar, quando ele dizia: a vida é tua, estrague-a como quiser. Olha que coisa. A vida é tua, estrague-a como quiser. Claro, se o propósito for estragá-la. Se o propósito for fazer com que ela perca valia, que ela perca sentido. E nessa hora, evidentemente, Quintana nos ajuda. Em 1973, isto é, há 50 anos, ele lançou um livro, Mário Quintana, que é decisivo na minha formação. Eu estava no primeiro ano da universidade, em 1973, para cursar, como cursei filosofia, e ele lançou um livro de poemas escritos, pequenos textos, chamado Caderno H. Caderno H, que é uma obra ultra representativa da produção do Mário Quintana. E nesse Caderno H, que resultou de colunas que ele escrevia em jornais, de pequenos textos que saíam em revistas, ele fez uma série de poemas e escritos ali. E isso me influenciou muito, porque estando eu no primeiro ano da universidade, eu imaginava que a filosofia deveria também, ao modo dos gregos antigos, se dedicar a pensar o dia a dia, o cotidiano. Isto é, a vida concreta das pessoas. E eu me coloquei como um dos propósitos que no dia que eventualmente escrevesse alguma coisa, no dia em que eu fosse autor, que a minha dedicação seria também a pensar o dia a dia e não a pura abstração, que é importante na filosofia, mas que eu não desejava como sendo o meu caminho. Eu queria, como quero, que o propósito do que faço no campo da reflexão mexa com a ação das pessoas, com a convivência que ela tem, com aquilo que é, para mim e para ela, o que dá sentido também ao que fazemos. E Mário Quintana trouxe isso, o que inclusive provocou em mim a autoria um dia de 3 livros que tenho, que se iniciam pela palavra não. Não, não é não de negação, é não de advertência. O primeiro deles, que é mais antigo, inspirado em Quintana, são reflexões sobre vida, morte, trabalho, lazer, família, e ele se chama Não Espere pelo Epitáfio. Eu citei há pouco o Epitáfio de Quintana, né, e me lembro que a razão do título do livro é que na época fazia muito sucesso, ainda bem, uma estupenda música dos Titãs chamada Epitáfio. E essa música diz algo que mexe com a gente, porque ela pode provocar tanto um sentimento, desde agora, de não estragar a vida, como também um sentimento de lamentação. Quando se canta na música, e você lembra, eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Eu posso olhar, ouvir isso dos Titãs, como sendo um estímulo para que a gente não deixe a vida escorrer à toa, ou posso olhá-la como mera lamentação. Isto é, eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Quase como um não dá mais tempo. Não tenho mais como fazê-lo. Uma das intenções desta aula hoje é que a gente seja capaz de lembrar que dá tempo. E esse dá tempo é sempre algo que caminha na direção da mais marcante das nossas capacidades, que é persistir. Isto é, buscar.